Agora um destaque internacional. Neste início de ano, a Polônia virou alvo, de uma enxurrada de críticas depois que aprovou uma lei que torna crime atribuir a poloneses algum tipo de responsabilidade pelo Holocausto promovido pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. No país foram instalados alguns dos campos de concentração onde milhares de judeus foram mortos. Mas quem explica essa história e traz aí, claro, alguns questionamentos para os nossos debatedores é o correspondente da Jovem Pan na Europa. Fazia tempo que ele não participava aqui do 3 em 1. É o Ulisses Neto. Fala, Ulisses! Olá, pessoal do 3 em 1, estou falando direto do verdadeiro túmulo do samba, a capital britânica, onde não tem festa nenhuma, carnaval não passa nem perto por aqui, nessa época, Até porque não daria, muito frio, neve, gelo, garoa o tempo inteiro, festa de rua aqui, só mesmo o carnaval de Notting Hill, o famoso carnaval de Notting Hill, na metade do ano, quando o verão chegar aqui no hemisfério norte. Mas, enfim, a Europa ainda não digeriu a lei que foi assinada pelo presidente polonês, Andrzej Duda, que torna crime acusar a Polônia de ter colaborado com o nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. O termo campos de extermínio poloneses também virou ilegal e quem ousar infringir essas novas regras pode ser condenado a até 3 anos de prisão. O que o presidente Duda diz é que, na verdade, ele quer proteger a imagem do país dele, porque a Polônia foi uma das grandes vítimas do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. Milhões de cidadãos do país foram exterminados e os campos de extermínio que foram montados lá, na verdade, foram montados pela Alemanha e geridos pela Alemanha. Mas a história mostra que também muita gente da Polônia ajudou o nazismo, Isso é muito documentado. Inclusive, havia denúncia, por exemplo, de locais onde judeus se escondiam. E, dessa forma, os historiadores por aqui dizem que o governo polonês está querendo fazer é reescrever a história. Houve uma reação muito forte do governo americano e também do governo israelense, além, é claro, de vários outros governos europeus, incluindo a França. Mas o problema é que estes mesmos governos, principalmente dos Estados Unidos e de Israel, tem situações muito controversas em relação à liberdade de expressão e também ao combate ao discurso de ódio, ao extremismo. Lá nos Estados Unidos, a gente não precisa nem dizer que o Donald Trump tem dificuldades em condenar os grupos de supremacia racial, também tem dificuldade de condenar grupos antissemitas, e os israelenses são acusados de também contrariar a liberdade de expressão ao decidir recentemente, no início desse ano, de que integrantes dos movimentos que pregam o boicote a Israel não poderão mais entrar no país. Então, por isso eu deixo até essa provocação para vocês. O que vocês acham desse discurso lá na Polônia, essa decisão do presidente polonês, se ele tem mesmo a ver com um ataque à liberdade de expressão ou se é só mais um movimento populista que nós temos visto com tanta presença na política aqui da Europa, no Brasil também, ao redor do mundo, nos últimos tempos. Um abraço para vocês. Obrigado, Ulisses. Participando aí direto de Londres. Aliás, dissemos ontem que o túmulo do samba não é São Paulo, Falamos muito no programa de ontem e o Ulisses acabou de confirmar que é sim lá em Londres, Ô Andreasa, você acompanhou atentamente aí o que disse o questionamento do Ulisses. Eu começo esse tema com você. Vai lá. Antes, o seguinte, o túmulo do samba não é São Paulo nem Londres, é o Bloco da Preta Gil, aqui no Rio. Esse é falou tudo, Andreasa, falou tudo. Olha só. Matou a pau. Olha só, a lei é inaceitável, ela pode ser expressão de populismo, não vou entrar nesse mérito, não sou especialista na política polonesa, mas ela certamente é inaceitável e certamente um atentado contra a liberdade de expressão. Com isso eu não quero dizer que não seja controverso afirmar que a Polônia como Estado, como nação, colaborou com o nazismo. É muito controverso fazer essa afirmação. O que se pode dizer com segurança é que parte da sociedade polonesa, e aí você vai encontrar partes em todos os países do mundo, inclusive no Brasil, na França, no Reino Unido, parte dessas sociedades, disfarçadamente ou não, colaboraram, simpatizaram com o nazismo. A Polônia terá sido certamente muito mais vítima do nazismo do que colaboradora dele, como Estado, como nação, como população, sem dúvida nenhuma. Mas é exatamente também por causa dessa controvérsia, dessa dúvida, que a lei é inaceitável.
Porque é importante que se estude, que se analise, que se comente, que se discuta, que se brigue eventualmente por essas questões. É isso que nós precisamos defender, a liberdade de expressão, a liberdade de que haja historiadores, jornalistas, políticos, quem quer que seja, dizendo que sim, a Polônia como Estado colaborou e que haja, de acordo com o debate público, o pilar fundamental da democracia, quem venha dizer que não, que isso é um absurdo, que a Polônia jamais colaborou por tais motivos. É isso que move a história, não uma lei que interdite o debate público, porque afinal de contas é isso que está em curso. Então a lei é inaceitável, o povo polonês tem outras maneiras de se mostrar, e eu acredito que sim, de se mostrar como vítima do nazismo, não como colaboracionista. O que você pensa a respeito, Madu? Curiosamente, eu estou com a minha camisa favorita aqui, vou até mostrar, 100% kosher, como vocês podem ver hoje, numa coincidência. Eu acho que, primeira coisa, esse revisionismo histórico aí é uma grande bobagem, né? Eu, curiosamente, sou um estudioso dessa questão. Você não acaba com o antissemitismo por decreto, assim como você não elimina o antissemitismo por decreto. É conhecido, né, que uma parcela grande do povo polonês, né, que é um povo muito católico também, aí não é nenhum demérito, uma característica importante, mas tem uma parcela grande do povo polonês, por ignorância, né, por preconceito, que é até hoje bastante antissemita, como existe na França, como o disse André, existia na França, na época da Segunda Guerra Mundial, muito antissemitismo na própria Inglaterra, né, o antissemitismo. Agora, na Polônia, por uma questão histórica, não sei, você realmente tinha um segmento da população que tinha um grande preconceito com a comunidade judaica. Não é à toa que os alemães, espertamente, colocaram seus principais campos de extermínio, né, Treblinka, Auschwitz, Sobibor, no território polonês, porque politicamente era mais fácil, mais digamos assim, politicamente mais conveniente, porque a população, uma parte importante da população polonesa, se estudar, se a pessoa ler, vai ver que era realmente antissemita. Então, eu acho que esse tipo de atitude do governo polonês é tentar esconder o sol com a peneira. Isso não quer dizer que todo o povo polonês tenha sido antissemita, seja ou tenha sido antissemita. Também não é verdade. O povo polonês sofreu muito com a Segunda Guerra Mundial, é uma grande verdade. Varsóvia, principalmente, foi a cidade que foi arrasada, literalmente arrasada pelos nazistas, né? O levante do gueto de Varsóvia, do gueto judaico de Varsóvia, foi um dos momentos mais terríveis e mais heróicos da própria história da resistência na Segunda Guerra Mundial. Sempre, todo ano, eu faço questão de lembrar, né? O Mordecai Elievich, os resistentes do gueto de Varsóvia. Agora, a Polônia ficou igual marisco no rochedo, porque a Polônia, né, foi dividida entre a Rússia, a antiga União Soviética, do Stalin, e a Alemanha Hitler, né? As duas avançaram para cima da Polônia e meteram pau. Enfim, é importante estudar a história, porque senão esses políticos aí, demagogos e populistas, através de decretos, tentam fazer esse revisionismo aí e reescrever a história. É isso aí.